Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, programa do Observatório da TV que semanalmente relembra trajetórias de pessoas muito importantes da nossa televisão que estão vivas para receber essa homenagem. A nossa estrela da TV, por que não? Focalizada neste programa é a jornalista Sandra Annenberg. Antes de falarmos sobre a trajetória da Sandra Annenberg, eu peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição aqui no canal, se não tiver feito ainda. Deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho para não perder as notificações dos nossos conteúdos. Conteúdos esses que eu peço a você também que compartilhe com outras pessoas que gostem, por exemplo, da Sandra Annenberg, né? Avalie com carinho a chance de ser membro do canal do Observatório da TV e nos ajudar também dessa forma, tá bom? Os membros têm acesso aos vídeos um pouco antes, tem vídeos exclusivos para eles, então é uma boa você pensar com carinho nisso. E claro, veja semanalmente às segundas-feiras à noite nosso podcast Ligados na TV. Sandra Annenberg se chama Sandra Annenberg mesmo. Ela nasceu aqui na capital de São Paulo no dia 5 de junho de 1968. Completou então agora em 2023 55 anos de idade. E é uma figura muito conhecida há muito tempo, né? O seu pai se chama Alexandre e a mãe Débora. O pai, engenheiro eletrônico, e a mãe, produtora de televisão. Trabalhou por algum tempo como produtora de televisão na TV Cultura. E justamente na TV Cultura foi que Sandra fez a sua primeira aparição diante do vídeo, ainda criancinha. Ela tinha 5, 6 anos de idade e participou de um programa da série Teatro 2, né, coordenada pela Nídia Alicia, chamado Os Peixes Banana, em 1974. Nessa ocasião, ela contracenou com Luiz Gustavo e Elizabeth Savala, por exemplo, né? Depois disso, ainda criança e depois durante a sua adolescência, Sandra, que sempre foi muito bonita e continua, né? Ela foi muito requisitada para fazer comerciais de televisão. Fez dezenas de comerciais. Alguns deles são do iogurte da NAP, fez comercial do McDonald's, fez comercial de calça jeans, fez comercial de muita coisa, fez comercial para a Prefeitura de São Paulo, inclusive incentivando a gente a comprar frutas, legumes e verduras nos sacolões da Prefeitura, na gestão da dona Luísa Erundina, né? E isso quando ela já era relativamente famosa e trabalhava inclusive como atriz. Você não ouviu errado. Apesar disso ser, às vezes, rememorado até pela própria Sandra em depoimentos, quando são reprisados programas que ela fez como atriz, né? Muita gente não sabe ou não se lembra mais, já que ela consolidou a sua carreira com muita intensidade como jornalista na televisão, né? E isso já faz bastante tempo, né? Ela iniciou a sua trajetória no jornalismo ainda na década de 80, ainda adolescente, né? Com 14, 15 anos de idade, ela já começou a fazer reportagens, a trabalhar como jornalista e como apresentadora de programas jornalísticos. Com 14 anos, em 83, salvo erro meu, ela era repórter de um programa que era uma produção independente da Olhar Eletrônico, exibida na TV Gazeta aqui em São Paulo, chamado Krieg Ha. Ela conversava com as pessoas, tratando de temas como namoro, sexo, fidelidade, a relação a dois, enfim, fazia perguntas na rua ali para os transeuntes, digamos assim. E depois, na TV Bandeirantes, ela apresentou ao lado de Luciano do Vale e, salvo erro meu, de Juarez Soares, o Show do Esporte, que estava se consolidando como exatamente isso, um grande show com variadas modalidades esportivas, várias transmissões ao vivo e notícias do mundo do esporte ao longo de todo o domingo, né? Na TV Bandeirantes, ela também apresentou um programa infantil chamado TV Criança, nessa mesma época. E depois teve uma passagem na TV Record, apresentando programas como o Sport Shopping Show, TV Franchising e também o Super Esportes, né?
Nessa época, ela já começou também, né, conforme se aproximava a idade adulta, ela estudou jornalismo já fazendo jornalismo, né? E também chegou a estudar na EAD, a Escola de Arte Dramática, mas aí ela não concluiu os seus estudos, né? Salvo equívoco da minha parte. No final dos anos 80, Sandra Nemberg integrou, em 1987, o elenco do humorístico Bronco, na TV Bandeirantes ainda, né? Ao lado de Ronald Golias, Nair Belo, Renata Fronzi, Felipe Levi, Anselmo Vasconcelos, Catita Soares, né? Esse era um programa gravado com plateia no Teatro Zácaro, salvo erro meu, né? E é um spin-off, né? Ele aproveita alguns personagens de um grande sucesso da nossa televisão na Record, que é a Família Trapo, da década de 60, né? Pois bem, no Bronco, a Sandra interpretou a Julinha, né? E uma personagem chamada Júlia também foi o trabalho seguinte dela numa série chamada Tarcísio e Glória, na TV Globo, né? Tarcísio Meira e Glória Menezes eram, além de protagonistas, os produtores dessa série. Era uma parceria comercial da TV Globo com eles, né? E eles que haviam trabalhado um pouquinho antes com a Sandra, né? A Sandra chamou a atenção deles ali, ela acabou sendo convidada para fazer uma peça no teatro com eles, chamada Um Dia Muito Especial, em 1987. E aí, quando foram colocar a série no ar, lembraram-se da Sandra para fazer a filha do personagem do Tarcísio, o Bruno, que se chamava Júlia Lazzarini, né? Depois disso, nessa mesma época, ela fez algumas novelas, né? Mas antes de ir ao ar Tarcísio e Glória, ainda ligada à TV Bandeirantes, ela interpretou a Vicência numa minissérie do Antônio Carlos da Fontoura, baseada no livro de Mário Palmério, que foi Chapadão do Bugre, dirigida por Walter Avancini e Jardel Mello. Com ela nesse elenco, Edson Celulari, Paulo Goulart, Ítalo Rossi, Mica Lins, Rogério Fabiano e outros, né? Altair Lima também, se salvo erro meu, né? Depois de participar de Tarcísio e Glória, Sandra Nemberg fez duas produções que foram ao ar, uma totalmente já gravada depois de algum tempo e outra quase totalmente gravada, né? O que foi totalmente gravado foi uma minissérie chamada A.E.I.O. Urca, em que ela fez a personagem Carmencita. É um projeto desenvolvido pelo Carlos Manga, pelo Doc Comparato e também pelo Antônio Calmon, com direção do Denis Carvalho, né? A Carmencita, personagem da Sandra, era empregada na casa do milionário papel do Erson Capri, né? E em 1989, no finalzinho do ano, foi ao ar uma minissérie chamada República, que é escrita pelo Wilson Aguiar Filho, um projeto dirigido pelo Walter Avancini também, né? E a Sandra participou dessa minissérie, compondo um núcleo familiar com a Nívia Maria, o Otávio Augusto, né? E junto com ela nesse elenco aí também o Luiz Antônio Pilar, Teresa Raquel, né? Carlos Kreber, Odilon Wagner, entre outros. Duas novelas nessa época, 1989 para 90, contaram com Sandra Nemberg em papéis de bastante destaque. A produção que eu citei, que foi ao ar, estreou, né, quase totalmente gravada, foi uma novela das 6 da TV Globo chamada Pacto de Sangue, que é da Regina Braga. Nessa novela, Sandra Nemberg interpretou a personagem Celeste, filha de um homem muito rico, um banqueiro, Dr. Abílio, que era o Rubens de Falco, filha também da personagem da Maria Isabel de Lisandra, né? E ela tinha um envolvimento amoroso ali, um namoro, um noivado com o Lovato, que era o Edwin Luiz, mas na verdade ela gostava do Carlos, personagem do Fábio Junqueira. E outra novela, que virou de 89 para 90, uma produção independente, levada ao ar pelo SBT, foi Cortina de Vidro, a primeira novela escrita pelo Valcir Carrasco. Nessa novela, Sandra Nemberg interpretou uma das personagens principais, chamada Ângela, que era uma operária que acabava se envolvendo com um grande milionário, o Frederico, que era o Erson Capri, que havia acabado de gravar com ela A.E.I.O. Urca como seu patrão, né, inclusive. Michael era o nome dele, se eu não me engano. E
O Frederico e a Ângela têm esse envolvimento depois que ele perde uma moça por quem ele estava interessado, a Branca, que era Betty Goffman, além de estarem ali diretamente ligados aos interesses da empresa dele e à situação dos operários representados pela figura da Ângela, né? Virando para os anos 90, Sandra Nemberg, apesar desses trabalhos como atriz e dos muitos comerciais que ela fazia, ela realmente deixou falar mais alto o jornalismo. E um dos motivos, além do desejo dela realmente de ser jornalista, o gosto dela pela profissão de jornalista, um dos motivos para isso é o fato de que ela, para consolidar cada vez mais uma carreira de atriz, ela tinha muito potencial para isso, tinha talento e tinha beleza, um componente muito exigido na televisão, né? Mas ela teria que se deslocar para o Rio de Janeiro e viver no Rio de Janeiro, né? Especialmente porque o grande centro produtor de dramaturgia, TV Globo, como é até hoje, né? As gravações são concentradas lá. Então, já que ela queria ficar em São Paulo, sua terra natal, onde ela estava muito estabelecida, acabou enveredando mais para o lado do jornalismo, porque aqui ela teria maiores perspectivas nessa área. E foi o que aconteceu, né? Em 1991, ela estreou na TV Globo como jornalista, apresentando a previsão do tempo no jornal local, o São Paulo Já, e no Jornal Nacional, né? Ainda no primeiro semestre de 1991. E de lá para cá não parou mais com uma trajetória de grande sucesso como jornalista, né? Ainda na década de 90, ela, em 1993, foi convidada para apresentar o Fantástico, junto com Celso Freitas e a Fátima Bernardes, né? Ficou por algum tempo no Fantástico até assumir não só a posição de apresentadora, como também de editora executiva do mesmo São Paulo Já, que ela já havia integrado como apresentadora e como moça do tempo, né? Em 1996, e em 1997 ela fez a mesma coisa no Jornal da Globo, né? Inclusive ela pegou uma época em que o Jornal da Globo não tinha muita hora para entrar no ar e dependia do filme que tinha antes, que era do Intercine. Então, se o filme fosse muito comprido, o Jornal da Globo tanto podia começar 00:30 quanto 2 da manhã, né? Pois é. E um pouquinho depois dessa época, ela já teve uma primeira passagem pelo jornal Hoje, ainda em 98, salvo engano meu. Mas voltou à reportagem, né? Ela foi ser repórter, com produção de material para todos os telejornais de rede, também por Fantástico, enfim, né? Jornais de rede, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, Jornal Nacional, enfim. E no ano 2000 ela se instalou em Londres, passou lá algum tempo, foi correspondente da TV Globo na Europa. Retornando ao Brasil, ela assumiu a apresentação do Jornal Hoje ao lado de Carlos Nascimento, que foi seu parceiro aí por cerca de um ano, até que ele se transferiu para o SBT. E Sandra, no Jornal Hoje, ganhou a companhia do Evaristo Costa, que formou com ela essa dupla durante mais de 10 anos, né? Até 2017. Ao sair da TV Globo, Evaristo Costa foi substituído no Jornal Hoje, ao lado da Sandra, pelo Doni Denútil, que, algum tempo depois, aí cerca de 2 anos depois, também deixou a TV Globo. E pouco depois da saída do Doni, Sandra Nemberg deixou o Jornal Hoje, né? Mas, ao longo desses aí quase 20 anos à frente do Jornal Hoje, Sandra Nemberg também apresentou de manhã, por muito tempo, um jornalístico em pílulas, né, que se chamava Globo Notícia, com notícias do Brasil e do mundo, até que viessem os telejornais de maior fôlego nos seus horários habituais, né? À tarde quem apresentava era a Fátima Bernardes, porque nessa época ela ainda estava à frente do Jornal Nacional com seu então marido William Bonner, né? E Sandra Nemberg também assumiu, nos anos 2010, e atravessou a década fazendo isso, os programas do sábado de manhã de um bloco chamado Globo Cidadania, que isso foi em 2012, né? E em 2014 o Globo Cidadania mudou de nome para Como Será e incorporou aqueles programas todos isolados num grande conteúdo único, né? Globo Ecologia, Globo Ciência, Globo Educação, Ação, enfim, né? E o Como Será saiu do ar no final de 2019 e era um programa muito interessante justamente por propor reflexões, trazer conhecimentos até sobre coisas que as pessoas têm a oportunidade de visitar, conhecer, né? E não tem essa noção, a palavra é bem essa, né? É um conteúdo
ligado ao trabalho da Fundação Roberto Marinho. Muito interessante era esse programa, Como Será? E a apresentação da Sandra e esse projeto de unir tudo num programa só foi muito válido, inclusive em termos de audiência. Esses programas são vistos, parece que não, as pessoas pensam que é muito cedo, 6 da manhã, ninguém vai ver, mas tem uma audiência cativa sim, tinha, né, pelo menos quando ia ao ar. Em 2019, quando deixou o Jornal Hoje, Sandra Nemberg fez isso porque ela foi convidada para assumir o Globo Repórter no lugar de Sérgio Chapelain, que estava se aposentando. O que para Sandra foi motivo de uma grande honra, já que Sérgio Chapelain, não só para ela, como para muita gente da sua geração, ou para todo mundo mesmo, né, é um ícone, um exemplo, né, um mestre, por assim dizer. Então ela ficou muito lisonjeada quando soube que uma pesquisa sobre quem você gostaria de ver no Globo Repórter na falta de Sérgio Chapelain, deu Sandra Nemberg ali nas cabeças, né? Então ela foi apresentar o Globo Repórter, formando uma dupla com a nossa agora saudosa Glória Maria, né? Elas formaram essa dupla de 2019 a 2022, né? E está até hoje no Globo Repórter, não só apresentando, como também fazendo reportagens, né? Sandra Nemberg é uma profissional muito querida do público, além de inspirar muito respeito, muita credibilidade realmente, né? Participou de muitas coberturas, né? Cobertura de eventos esportivos, cobertura de Olimpíada, cobertura de Copa. Por conta do Jornal Hoje ser um jornal vespertino, ela sempre soube lidar com muita responsabilidade, muito critério, mas também a leveza necessária, por assim dizer, né? E no melhor dos sentidos, ao tratar de temas bastante espinhosos e, na maior parte das vezes, ao vivo, né? Com ela conduzindo coberturas de ataques muito violentos a escolas, por exemplo, né? Não só no Brasil, como fora, acidentes que mataram ídolos, como o cantor Gabriel Diniz, né? Que é um acontecimento relativamente recente. A escolha de 2 papas entre os anos 2000 e 2010 foram ancoradas pela Sandra por horas a fio na tarde da TV Globo e muito mais, né? Então eu gostaria de aproveitar esse nosso Vale a Pena para dizer que Sandra Nemberg é muito mais do que o meme do mamão. Ô Sandra, quer um mamão? Gosta de mamão, Sandra? Adoro, como todo dia de manhã. Mamão aqui. Que piada velha. Ou que deselegante, né? Que foi uma espontaneidade dela ali, chocada com a sua colega, né? A Mona Lisa Perrone, né? Salvo engano meu, que foi desrespeitada ali no exercício da sua profissão numa entrada ao vivo, foi empurrada, foi atrapalhada ali e a Sandra se indignou no estúdio, né? Ela, o que é isso, gente? Que deselegante, né? Pois é. O que os médicos conseguiram. Me derrubaram aqui, ó! Próxima semana! Isso! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Infelizmente, a gente viu que a Mona Lisa Perrone foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante! Né? Não podia xingar também com palavras menos contidas, né? Mas, de qualquer maneira, ficou melhor do que se tivesse xingado. Então, Sandra Nemberg, ela merece toda a nossa consideração e nosso respeito mesmo, né? É muito mais que um meme. E muito simpática com os fãs nas redes sociais, né? É sempre uma referência de uma profissional que agrada a todos. Aqui no podcast do Observatório da TV, nós inclusive indicamos aí, deem a tarde da TV Globo com jornalismo e entretenimento para uma figura do gabarito da Sandra Nemberg. E é isso mesmo. Como dissemos na ocasião e agora eu repito, isso ia estourar no norte. Sandra Nemberg, eu espero, caso ela assista aqui ao nosso programa, goste dele. Você que a admira, como eu admiro, também. E semana que vem tem mais Vale a Pena. Obrigado pela sua audiência. Tchau.